Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais. Queremos fazer uma meditação hoje pensando especialmente naquilo que é chamado de Terra Santa. O nosso tema hoje é Chorando sobre Jerusalém. Quando nós pesquisamos no noticiário internacional, através da internet, nós vamos ver que 3 assuntos estão em destaque em nossa época, que são muito comentados por muitos comentaristas. Um deles é o mundo depois de nós, destacando aquilo que possivelmente vai acontecer no mundo quando finalmente as pessoas não vão ter mais um lugar onde se possam esconder com segurança. Outro tema que é muito destacado é a questão da bênção de casais gays, que foi aprovada pelo Papa Francisco, está causando muita revolta mesmo no meio do mundo católico. E o outro assunto que realmente a semana já vem ganhando atenção é a questão da guerra lá no Oriente Médio, onde Israel está combatendo o grupo Hamas. E vem então a pergunta: por que tanto ódio? Porque mais de 1.200 pessoas foram assassinadas brutalmente por um movimento que luta pela extinção de Israel. Então, naturalmente, esse é um conflito que já vem há muito tempo e muitas vezes as pessoas não compreendem o fundo histórico disso. Isso é um conflito que já foi predito pelo Senhor Jesus e nós queremos nos dedicar hoje especialmente a essa questão, o que realmente foi dito. Então, pensando no fundo histórico, sabemos que essa questão que está acontecendo já vem há mais de 2.000 anos através de profecias feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Lucas capítulo 19, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também o que ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Então estamos vendo hoje em dia acontecer aquilo que Jesus já falou antes da sua morte. E a questão básica era a paz. Se Israel tivesse conhecido aquilo que significava paz para ela, se tivesse recebido o príncipe da paz, Jesus Cristo, então não haveria esses conflitos. Mas a Bíblia nos mostra que o povo naquele tempo rejeitou. E Jesus mostrou que, em consequência disso, os inimigos iriam cercar o povo de Israel. Então, em primeiro lugar, temos que lembrar esse fato: os judeus, especialmente a liderança judaica, rejeitaram a Jesus e Jesus, porém, não os rejeitou. Nós vemos o povo, então, dizendo em resposta à proposta de paz de Jesus, mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então Jesus foi rejeitado, não queriam que ele reinasse. Então o príncipe da paz foi rejeitado e então, em consequência disso, veio uma grande perseguição, já começando no ano 70. Mas importante é lembrar, em primeiro lugar, os judeus rejeitaram a Jesus, mas Deus não rejeitou os judeus como muitas pessoas pretendem afirmar. A Bíblia deixa muito claro no livro de Romanos capítulo 11: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum.
porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Deus de modo nenhum rejeitou Israel e Deus tem um plano maravilhoso ainda para com o futuro de Israel. Mas antes que isso realmente se concretize, vai ser necessário Israel passar ainda por muitas situações bastante difíceis. A Bíblia profetiza já no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, que os judeus iriam ser dispersos, mas iriam retornar por etapas à sua terra. As profecias de Ezequiel, capítulo 36 até 39, são muito interessantes e importantes para compreendermos aquilo que está acontecendo em nossa época. Nós lemos em Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale de ossos, cheios de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face de todo o vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vosso espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus profetizou que a restauração de Israel iria acontecer. Eles seriam durante muito tempo como um vale de ossos secos, simbolizando um grande cemitério onde os judeus não existiam como nação. No ano 70 após Cristo, Israel foi disperso para muitos países e Israel então viveu durante quase 2000 anos sem ser uma nação, sem terem vida como uma nação. Mas Deus predisse, esses ossos vão receber vida, vai haver carne sobre eles, pele sobre eles, nervos sobre eles, e finalmente vão ser um exército muito grande. E realmente o povo de Israel começou a ser restaurado como nação no dia 14 de maio de 1948, quando foi criado então o moderno Estado de Israel. Mas essa criação do moderno Estado de Israel não trouxe paz para eles. Pelo contrário, no mesmo dia, quando foi proclamado o novo Estado de Israel, já começaram as perseguições. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. Aquilo que está acontecendo hoje em dia é de acordo com as profecias da palavra de Deus. Israel hoje, conforme Ezequiel 37:10, tem um exército poderoso, muito grande, muito forte, mas não é esse exército que vai trazer paz verdadeira para Israel. A Bíblia nos mostra isso de uma forma muito clara, que isso não vai acontecer. O primeiro-ministro de Israel não vai cumprir a profecia de Jeremias. Ele, num discurso, falou que eles iriam trazer, então, a realidade, a profecia de Isaías 60, verso 18. Não se ouvirá mais violência na tua terra, desolação nem destruição dentro das tuas fronteiras, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Então, o primeiro-ministro queria tornar isso uma realidade através da eliminação de um grupo que está combatendo a existência de Israel. Mas ele não vai conseguir realizar esse propósito. Eles podem conseguir um cessar-fogo, podem conseguir por um curto período uma paz, mas não vai realizar essa profecia, porque a Bíblia nos mostra que só o príncipe da paz, Jesus Cristo, vai conseguir fazer isso.
Então, poderá haver um certo período de paz, mas depois vem um conflito ainda maior, conforme lemos em Ezequiel 38, 39, a respeito da guerra de Gog e Magog. A Bíblia mostra que vai haver uma união de nações de crença maometana, muitos países, na Norte da África, na Ásia, em parte na Europa também, e Israel vai ser invadido, e isso conforme o próprio plano de Deus, porque Ele quer mostrar que Ele é o Senhor, Ele é que vai trazer realmente a vitória sobre Israel. Então, mesmo se esse grupo que atualmente está tentando extinguir Israel for eliminado, eles têm inimigos em muitas partes do mundo que têm o mesmo propósito, apagar Israel do mapa. Deus vai permitir, e até certo ponto Deus até vai dirigir essa questão. A Bíblia afirma em Ezequiel capítulo 38 que Deus vai unir as nações contra Israel, mas Ele mesmo vai dar vitória para eles. Então não podemos esperar que essa guerra atual vai resultar numa paz verdadeira, porque o que falta é o príncipe da paz. Para o príncipe da paz assumir o governo sobre o mundo, acontecerá antes a conversão de Israel. Israel não pode esperar paz sem aceitar o príncipe da paz, Jesus Cristo, aquele que foi profetizado, aquele que nasceu, aquele que chorou porque Jerusalém rejeitou essa paz que ele ofereceu, mas ele finalmente vai trazer a paz para a nação de Israel. Lendo mais uma vez a decisão da liderança judaica, mas os seus concidadãos odiaram-no e mandaram após ele embaixador dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Então, enquanto Cristo não puder reinar sobre eles, não haverá uma verdadeira paz. Mas lemos que Israel, quando Cristo está para chegar, vai se converter. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, quando vem finalmente realmente a batalha crucial, então o povo de Israel vai reconhecer: nós matamos o príncipe da vida, nós rejeitamos o príncipe da paz, e vão se converter então e vão receber o Messias como o seu Salvador. Mas o juiz de Deus não vem apenas para castigar Israel, e não estamos de forma nenhuma querendo justificar os atos de ataques ao povo de Israel. O povo de Israel continua sendo um povo especial para Deus, e Deus tem um plano para ele, e ninguém vai conseguir destruir eles. Nenhuma nação que hoje está proclamando a necessidade de extinção de Israel vai conseguir fazer. Mas a ira de Deus se manifesta não somente sobre Israel. O mundo todo está hoje em rebelião contra Deus e contra a sua palavra. E a Bíblia nos mostra, estamos vendo isso acontecer hoje em dia, que o juízo de Deus está se aproximando. Aquilo que acontece no mundo hoje não é por acaso, é um prenúncio do grande juízo de Deus sobre a humanidade, e nós precisamos esperar ainda situações catastróficas. A Bíblia diz em Jeremias 25, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Aqui ele está anunciando o juízo de Deus de nação em nação. E hoje nós vemos uma turbulência muito grande no mundo todo. Confusão e mais confusão. Ameaças de guerra e guerras reais estão surgindo cada vez mais. Isso é
o começo do juízo de Deus sobre a humanidade. A Bíblia diz em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus vai se manifestar contra toda impiedade do mundo. E quando nós vemos no filme O Mundo Depois de Nós, pessoas procurando desesperadamente algum lugar seguro, onde achar um refúgio seguro, o filme não apresenta a resposta bíblica, embora existam algumas dicas ali, mas a verdadeira segurança podemos ter somente em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. E não adianta a pessoa se preocupar tanto em providenciar meios e recursos para se defender nesse tempo da ira de Deus. A ira de Deus vai chegar. O que precisamos é estar preparados espiritualmente. E a Bíblia mostra que aqueles que acham que vão achar segurança vão estar muito enganados. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se escondiam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Realmente, no fim, as pessoas vão reconhecer: nós temos que enfrentar a Deus. Nós vamos ter um encontro com o Cordeiro Jesus Cristo, aquele a quem eles negaram. E vão pedir para as montanhas e rochedos cair sobre ele. Vão tentar se esconder nos bunkers que estão sendo construídos em muitos lugares do mundo. Mas não vai ser possível esconder de Deus lá. Em primeiro lugar, é necessário a pessoa estar reconciliada com Deus e ter o príncipe da paz na sua vida. E a Bíblia diz: e digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não têm o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, vos digo, a esse temeis. Então não adianta a pessoa ter medo de se precaver contra os governos, contra os ímpios que estão atualmente tomando conta numa escala cada vez maior. E sim, é necessário ter a vida pessoal com Deus em ordem. É necessário a pessoa se converter, abandonar seus pecados e ter o príncipe Jesus Cristo, o príncipe da paz, em seu coração. Sim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele nasceu em humildade, mas ele deu a sua vida por nós para nos dar o perdão e a vida eterna. E quando a Bíblia nos mostra que Jesus chorou sobre Jerusalém, como deve ser triste para ele ver multidões e multidões hoje em dia, mesmo sabendo da oferta da salvação, seguindo no caminho do pecado. Você já está reconciliado com Deus, você está pronto para encontrar com Cristo. Todos nós vamos uma vez estar frente a frente, ou como salvos, ou como perdidos. E que essa época que estamos vivendo, possamos especialmente pensar na nossa condição espiritual e na condição espiritual daqueles que ainda não receberam a Cristo como Salvador. Que Deus o abençoe ricamente e que seu cuidado especial seja prioridade na sua vida para a honra e glória do Senhor. Amém.